Os irmãos com a paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, abra a palavra do Senhor, por gentileza, na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 36. Hebreus 10, 36 em diante. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e que por ela, depois de morto, ainda clama. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que ia agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Podeis se assentar, amado. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus que se converteram a Cristo e estavam enfrentando uma intensa perseguição, uma severa perseguição. Muitos deles perderam seus bens, foram desprezados, martirizados, mortos, ignorados pela sociedade. E mediante essa intensa provação que eles estavam sofrendo, alguns pensaram em abandonar a Cristo, pensaram em retroceder da fé, pensaram voltar atrás. Alguns outros entenderam da seguinte maneira: é melhor voltar ao judaísmo. Servir a Cristo é muito duro, é muito difícil. A sociedade vira as costas para mim. Eu estou tendo conflito na minha própria família. Aí até pelo Espírito ele lembra do que Cristo falou. Jesus disse: cuideis que eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Vim pôr em dissensão entre o filho e o pai, a filha e a mãe, a nora e a sogra, e os seus inimigos serão os da sua própria casa. Senhor, que tamanha aflição! Eu estou perdendo a minha posição social, eu estou perdendo os meus bens, eu não estou sendo visto. Deus, cadê o Senhor? Cadê a promessa de que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livra? No versículo 34 você vê que alguns foram presos e outros aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, porque sabiam que possuíam coisas superiores. Então o autor aos Hebreus, ele quer encorajar, ele quer exortar esses irmãos
a entender que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior ao sacrifício levítico, ao sacerdócio de Arão, que Jesus é superior a tudo e a todos. E ele quer dizer numa única frase: não desistam, não parem, não desista de lutar. Como a irmã falou aqui, irmãos, nós não temos noção de como o coração de alguns chega na casa de Deus. E quando chega, quando consegue chegar, mediante a tanta luta, tanta adversidade, a tanta perseguição, enfermidade, opressão espiritual, lutas, adversidade, necessidade, conflitos emocionais, espirituais, e às vezes não há força para caminhar, não há força para prosseguir. Nós olhamos para a fé e falamos: Senhor, por que é tão difícil? Quando eu estava no mundo não era assim. Eu tinha até uma dificuldade ou outra, tudo bem, mas eu conseguia caminhar levemente. Mas agora não, parece que tudo ficou difícil para mim. Aí o autor aos Hebreus quer dizer: vocês precisam de fé, porque sem ela é impossível agradar ao seu Senhor. Irmãos, nem sempre a nossa fé vai nos agradar. Nem sempre a fé vai nos trazer conforto. Nem sempre a fé vai nos trazer benefício nesse plano. Por isso ele começa no versículo 36. Vocês precisam perseverar. Na João Ferreira de Almeida fala: porque necessitar de paciência é um adjetivo para perseverança. O que ele quer dizer é: vocês precisam perseverar. Você precisa permanecer no caminho. Você precisa permanecer inabalável. Você deve continuar olhando para frente, para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Você precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, oh glória, e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Há uma esperança para nós, amados. Aleluia. Por isso devemos perseverar. A Bíblia nunca prometeu facilidade, nunca prometeu conforto. Pelo contrário, Jesus Cristo disse que nesse mundo nós teríamos tribulação. Mas ele fala: você precisa perseverar. O grego ali fala de permanecer firme sob pressão. Não é permanecer firme em conforto. Não é permanecer firme em bonança. Não é permanecer firme em abastança. Não é permanecer firme em saúde. É permanecer firme enfermo. É permanecer firme sem dinheiro. É permanecer firme sendo oprimido. É permanecer firme sendo perseguido. É permanecer firme perdendo tudo, mas dizendo: eu já tenho tudo, e o meu tudo é Jesus, oh glória. Por isso permaneça. Não é uma perseverança passiva, mas ativa, firme, que resiste toda tempestade, amado. Fala de um crente inabalável, que ele não olha para a esquerda, direita, ele não olha para trás, ele continua obstinado na sua caminhada e fala: nada e nem ninguém irá me parar. Eu tenho um alvo e ele é Cristo Jesus. Então você precisa permanecer firme. Firme. Você precisa perseverar sob pressão. Eu não sei qual é a pressão que você está sofrendo. Eu não sei se você está sendo perseguido no seu colégio. Você está vendo todos os seus coleguinhas, todas as suas coleguinhas, todos eles no mundo, namorando, beijando, vivendo em lascívia, usando droga, bebida, mentindo para a mãe, para o pai. Eu não sei se esse nível de pressão, e você quase está recuando e falando: mas será que eu tenho que me preservar, me guardar, não ser como a minha geração? Será que eu não devo falar como eles, andar como eles, viver como eles? Porque eu não sei que nível de pressão é esse que você está sofrendo, mas eu vim nessa noite dizer: persevera, Cristo está contigo.
não sei que nível de pressão você está sofrendo no seu trabalho. Essa amiga mentirosa, forjando calúnia, forjando intriga, querendo te diminuir, querendo te prejudicar. Eu não sei que nível de pressão você está sofrendo nesse ambiente, eu não sei. Mas Deus quer dizer para você, você precisa perseverar. Você precisa permanecer de mãos dadas com o seu Salvador. Ele não te abandonou, Ele está contigo, Ele mora em você, oh glória. É algo muito firme, é algo sólido, é uma relação sólida. Quando eu falo de perseverança, eu sempre lembro do Salmo 125. Os que confiam no Senhor, os que têm fé, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, o Monte Sião já passou raios, trovões, terremoto, abalo sísmico, chuva, granizo, fogo, tudo, e ele está lá. Reis, dinastia, sociedade, mudança climática, ele já passou por tudo, sol, frio, noite, calor, mas ele permanece lá. O que isso quer nos dizer? O crente precisa vencer todas as estações do ano, e em Cristo ele permanece inabalável. Você precisa perseverar. Hebreus 10:36, na versão NVI, vocês precisam perseverar. Mateus 24:9 diz, e eles vos entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Olha o nível de conflito que Jesus falou. Eles vão vos entregar para serem perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados. Você tem noção do que é ser odiado, amado? Não sei, acho que eu nunca sofri isso. Ser odiado. Com certeza eu nunca sofri isso. Alguém que me odeia. É uma palavra muito forte. Eu tenho ódio de você. Alguém que diz que ter ódio de outra pessoa está disposto a matar, a aniquilar. Uma profunda força negativa, diabólica, satânica, a ponto de querer ver a extinção do outro. É como se fosse o papel do próprio Satanás, do próprio diabo. E Cristo diz, vocês serão odiados por todas as nações. Serão nações que odiarão vocês. Por quê? O que eu fiz? Não, você não fez nada. É só porque você me ama, é só porque você me serve. É por isso que há conflitos. É por isso que situações acontecem que sem que você entenda. É por isso que algumas coisas vêm sobre você e você fala, mas eu não plantei para estar colhendo isso. Por que isso me sobreveio? É só porque você ama Cristo. É só porque você ama a Jesus. Mateus 24:13 diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança é a marca do verdadeiro cristão. É a marca de um crente genuíno. É a marca daquele que nasceu de novo. E ele começou na fé com muita alegria, com muita estima, com muito amor, com muito apreço. Já se passou-se 1 ano, 2, 10, 15, 20, 25 anos, 30 anos, e ele permanece obstinado na sua caminhada. Ele não para. Ele é imparável. É como Caleb. O tempo passou, mas Caleb fala, eu estou com a mesma força, eu estou com a mesma disposição, eu estou com a mesma energia, eu já estou com 85 anos, eu já estou sendo carcomido pelo tempo, eu já estou sendo sucumbido pela enfermidade, os meus ossos praticamente já não resistem, mas a minha fé, aleluia, permanece inabalável. Eu tenho uma promessa. Caleb, meus irmãos, estava velho por fora, morto por fora, acabado por fora, mas firme
precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, o recebimento da promessa é dado àquele que faz a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? É que ele persevere, é que ele permaneça, Jefferson, no seu propósito, na sua caminhada, na sua missão. E isso não fala de ausência de sofrimento. Haverá o sofrimento, haverá a alegria, mas haverá também a dor. Haverá o riso, mas também haverá o choro. O que José fez, amado? Contra seus irmãos, para merecer ser vendido, para merecer ser caluniado pela mulher de Potifar. Era um jovem crente que a mulher de Potifar tentou seduzir, e ele falou: como eu cometeria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Ninguém aqui é maior do que eu nessa casa, mas eu não vou fazer, eu sou fiel, eu não vou mudar, então eu vou te prender, eu vou te forjar, eu vou te caluniar. Irmãos, ele falou assim: pode fazer o que você quiser, eu não vou mudar, eu vou permanecer aqui. Aonde, José? No centro da vontade do meu Deus. Mas ele foi preso. Lá preso, revelou sonhos. E como um possível pagamento, ele falou: lembra de mim quando você estiver lá. Esquecido por todos aqui fora, mas nunca foi abandonado por aquele que vê tudo e todos. Oh, glória! Isaías 49, 14 e 15 vai dizer assim: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim, aleluia. Ainda caso pode, porventura, uma mãe esquecer-se tanto do filho, que não se compadeça do filho do seu ventre, ainda que essa venha se esquecer de ti, eu não me esquecerei de ti. Eis que te tenho na palma das minhas mãos. Deus não te abandonou. Glória! Aleluia! Glória a Deus. Não seja tomado pelos seus sentimentos, achando que Deus esqueceu de você, da sua demanda, das suas causas. Não! Eu sei que muitas vezes fazer a vontade de Deus nos causa dor. O que Daniel fez, amado, para merecer a cova dos leões, só orava 3 vezes por dia. Olha isso, ele estava fazendo a vontade de Deus. Jesus Cristo disse em Lucas 18, acho que é Lucas 18, e esse é o dever de todo. Qual? Orar. Daniel estava no dever, orava. Qual o resultado? Cova. Paulo fazia a vontade de Deus, irmão, um grande homem de Deus, escreveu quase que 70% do Novo Testamento. Naufrágio, prisões, açoite, degolado. E do que falar do próprio Jesus, amado? Aquele que João Batista ouviu, e todas aquelas testemunhas presentes, ouviu o céu rasgar, se abrir e falar: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E o que ele recebeu em troca? Alimentou pessoas, curou enfermos. O que ele recebeu? Ingratidão, indiferença. Fez um casamento que estava fadado à vergonha, fez água transformar-se em vinho, multiplicou pães e peixes. A Bíblia diz que ele teve compaixão. Ele viu Jerusalém afundada no pecado, idolatria e incredulidade. Ele falou: ó Jerusalém, que mais dos seus profetas, andou sobre as águas, libertou o gadareno, curou um menino lunático, fez um paralítico de 38 anos andar, coisas miraculosas, tremendas. E na cruz
todos viraram as costas para ele. Fazer a vontade de Deus, às vezes, nos coloca nesse tipo de situação. E o que eu faço, pastor? Você precisa perseverar. Perseverar. Levantar, tirar as poeiras, sacudir e falar: é, diabo, é luta, é aflição. Você pensou que eu ia parar, né? Com essa doença, com essa crise no casamento, com esse conflito, com os demônios me oprimindo, com a minha parentela sendo oprimida. Você pensou, né, diabo? É, mas o meu Deus, o Espírito Santo, que habita em mim, ministrou no coração, me deu força e vigor, e eu estou de pé e vou continuar a minha caminhada, porque o meu Deus me chamou a perseverar na sua presença. Oh, glória, oh, glória. Perseverança é o caminho pelo qual Deus amadurece seus filhos. É a escola do amadurecimento. É onde Deus forja o caráter. No fogo da aflição, onde muitos morrem, é onde nascem os guerreiros. É nesse caminho, onde todo mundo recua, você permanece inabalável, olhando para frente. Você não recua. Que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa? A vida eterna. A salvação consumada. A promessa que é o próprio Cristo. É para onde o autor aos Hebreus está encorajando e apontando eles. Vocês precisam perseverar, porque depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Qual promessa? A vida eterna. Qual promessa? A salvação consumada. Qual promessa? A presença do próprio Cristo. Por quê? Porque um pouquinho de tempo, glória, aquele que é divino virá e não tardará. Irmãos, esta é a esperança da igreja. Qual? A vinda gloriosa do nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Glória. Aleluia. Os pregadores não podem parar de pregar sobre a volta de Cristo. Esse é o baluarte da igreja, é o estandarte da igreja, é o carro-chefe da igreja. Qual? A volta de Jesus. E olha, irmão, como é que ele escreve? Porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. 2023 anos se passaram. E ele ainda não voltou. É o que a Bíblia chama de pouquinho de tempo. Olha, o que há de vir, ok, virá, tudo bem, eu creio, que não tardará. Mas o que você falou? Um pouquinho de tempo? É, um pouquinho de tempo, é pouca coisa, mas ainda não aconteceu. Por causa disso eu recuo? Não. Irmãos, a gente não pode ser guiado por aquilo que a gente está vendo. É isso que ele quer dizer. Você não é guiado por aquilo que você está vendo. Você é guiado pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então ele virá e não tardará. É uma referência de Hebreus. Hebreus não, Abacuque. Uma referência de Abacuque 2:3 que ele está dizendo. Até o contexto de Abacuque e ler. Autorama, perseguição, impérios inimigos entrando e devastando tudo. Aí Abacuque faz uma canção e diz: ainda que a figueira, olha, vamos ler Abacuque, olha o que ele diz, que canção de Abacuque. A gente precisa estar inspirado em Abacuque. Olha a canção dele. Ele está vendo que o império dos caldeus está vindo com violência. Ele entende que eles estão vindo com truculência e Deus está usando isso para lapidar o seu povo. Aí vai falar, versículo 17, Abacuque 3:17. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, vinho fala do espírito e fala de alegria.
o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, oh glória, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca. Todavia, oh glória, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre muitas alturas. Oh aleluia! O que Abacuque quer dizer é: ainda que tenha, eu estou; não tenha, também estou; ainda que tenha vinho, eu estou; se faltar, eu também estou; se tem ovelha, eu estou; se não tem ovelha, eu também estou; se tem vaca, eu estou; se não tiver vaca, eu também estou. Abacuque, você não se abala não. Por quê? Porque a minha alegria está no Deus da minha salvação. Glória! É Jó. Perdeu tudo, menos a fé. Tudo. Saúde empurrá-lo. A mulher quase que pediu divórcio. Mas ele fala: recebemos o bem do Senhor, porventura não podemos receber o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que maturidade, amado. Deus não se atrasa, não. 2 Pedro 3,9 fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Irmãos, esse 2026 ano, não é que Deus está tardando, é Deus na sua bondade, é Deus na sua longanimidade, aguardando os pecadores se arrependerem, aguardando os pecadores reconhecer que são pecadores e precisam de um Salvador. Deus nunca chega atrasado, o seu relógio nunca para, a segunda vinda de Jesus Cristo é certa. Por isso, igreja do Deus vivo, permaneça firmada na palavra e na promessa do Senhor. Ele virá, oh glória! Ele virá. Ele virá. Quando Jesus Cristo foi sendo assunto aos céus, os discípulos cheios de promessa, e uma delas era o Espírito Santo, o selo da redenção, anjos apareceram a eles e falaram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Ele há de vir. E eu creio piamente nessa promessa, tão certo como o sol nascer amanhã. E ainda que o sol não nasça, que eu não dependo de nada, de qualquer elemento natural ou sobrenatural para crer. Eu creio, simples. Eu creio que ele virá. Como diz o autor, um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Tito 2,13 fala: aguardando a bem-aventurada esperança, é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança. Tem dias que são sombrios, amado. O que a gente quer é que esse dia passe logo. Mas a nossa fé e esperança não pode estar nesses dias sombrios, porque ele virá. Mateus 24:29 a palavra fala: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu, ó glória, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão, ó glória, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, aleluia, com poder e grande glória. Eu quero contemplar isso, igreja.
Perseverança é a base, esperança da igreja. Você não pode viver sem isso. Se você viver sem isso, você irá sucumbir. Primeiro vento que soprar, você vai cair, você vai recuar. Qualquer vento de doutrina que vier, você se abala, você se escandaliza. Qualquer circunstância que ocorrer, política, econômica, social, psicológica, você estremece. Por isso que ele exorta, ele diz: mas o justo, qual justo? O justificado, o perdoado, o redimido, viverá da fé. Sabe quantas vezes aparece essa frase na Bíblia? Parece que são muitas vezes, né? O justo viverá da fé. Não é muita vez não, é só 3. Só 3 vezes que aparece essa frase. Mas o justo viverá da fé. Só 3 vezes. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Fé no Pai, fé no Filho e fé no Espírito. É o que você precisa, só disso. O resto já é lucro. A fé, amado, não é simplesmente o meio pelo qual alcançamos. Não é só o meio pelo qual, mas é o caminho pelo qual continuamos. Isso é a fé. A fé não é só o início, ela é o meio e o fim. É a fé. A vida cristã ela depende inteiramente da fé. Somente a fé. E o que é viver pela fé ou da fé? É confiar quando a gente não vê nada. É confiar quando a gente não vê nada. Noé constrói a arca, mas não tem mar e aqui nem chove. Só constrói. Só faz. Mas não tem mais. Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti. Eu caminho sobre as águas. Vem. E ó, Pedrão, ó, pum, e a água se transformando em passarela. Pum. Pum. Quando veio o vento, onda, ele perdeu o foco. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Viver pela fé é confiar quando nós não vemos, é obedecer quando não entendemos, é esperar quando tudo parece perdido, é permanecer quando todos nos abandonam. Isso é viver da fé. Esse é alguém que vive da fé. É um homem, uma mulher de Deus que vive quando tudo parece estar errado, mas ele entende que tudo tem um propósito. Não é que ele se alegra nisso. Não, Deus, manda mais luta então. Não, Deus, se quiser, manda todas as enfermidades no meu corpo. Eu sustento, Deus. Não. Não, manda todos os demônios me oprimir. Não, não é isso não. Não é isso não. Mas ele entende que a sua mão, a sua vida, está na mão de Deus. E que se de alguma maneira algo está acontecendo que ele não tenha produzido nada para que isso aconteça, ele entende que Deus está no controle. E quando Deus está no controle, tudo está controlado. Isso é viver da fé. Mas o meu justo viverá da fé, pela fé. Aí o autor dá uma advertência. E essa aqui é uma grave. E se ele recuar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele, não me agradarei dele. A alma de Deus, amado, o Espírito de Deus, o sentimento de Deus é ofendido quando alguém recua, quando alguém baixa a guarda, quando alguém volta de novo para o caminho da onde ele tirou, volta à idolatria, volta ao pecado, volta à apostasia. A alma do Senhor não se agrada. Esse é o perigo do retrocesso espiritual. Desagradar a Deus. E sabe o que é pior?
Sabe o que é pior? Quando você pega esse texto aqui e você lê no original, esse retroceder aqui fala de uma atitude consciente e deliberada, que não suporta os flagelos de opressão e prefere fazer uma curva ao contrário à vontade de Deus. Ele retrocede de maneira consciente e se apostata da fé. Por isso que Deus se entristece com a alma dele. Não me agradarei dele. E a Bíblia está repleta de exemplos assim. Repleta de pessoas, e o próprio povo de Deus, o povo do deserto, é um tipo disso. Quantas pessoas entraram na Terra Prometida, mano? Quantas pessoas? Aqui. Sabe quantos saíram? Aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. Olha isso. Só 2 entrou. O resto tudo retrocedeu. Saul começou bem, terminou mal. Judas Iscariotes recebeu o Espírito, o sopro do Espírito por meio de Jesus, pregou o Evangelho, expulsou demônios, curou enfermo, viu milagres e prodígios e terminou se suicidando. Demas era amigo de ministério do apóstolo Paulo, mano. Ele veio do apóstolo Paulo arrebanhando almas, curando enfermo, os seus lenços e aventais, expulsando os demônios e curando enfermidade. Sabe o que ele fez? Retrocedeu. Olhou a Tessalônica crescente e falou: eu quero o mundo, eu quero ganhar o mundo, eu quero o sucesso e a fama, eu quero o conforto e o luxo, eu não quero mais caminhando sendo a vontade de Deus, eu não quero mais ser perseguido, eu não quero mais ser humilhado, eu não quero mais passar privações, não, eu quero a Tessalônica crescente. E abandonou o apóstolo Paulo, abandonou o seu ministério. Não basta começar bem, amado. Tem que continuar bem e terminar bem. Não basta começar bem. Não é o suficiente. Então, não desaponte seu Deus. Não desaponte seu Deus. Não faça isso. Não faça isso. Isso que esse texto aqui declara: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não faça isso, não entristeça o seu Senhor, não faça o seu Senhor sofrer, não faça o seu Senhor chorar, se decepcionar. O texto diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E como eu alegro o meu Senhor? Perseverando. E eu entro na minha conclusão rapidamente. Marcelo, amado, pode me acompanhar, meu querido? Versículo 39. Nós, olha ele, amado, se incluindo, olha o que o autor está escrevendo e dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nessa versão aqui, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aqui ele dá o carimbo do verdadeiro cristão. Qual? Aqueles que permanecem, aqueles que perseveram, aqueles que aguardam com ansiedade o retorno de Jesus, amado. É o que a igreja precisa. Os verdadeiros filhos de Deus são conhecidos pela perseverança. São aqueles que vivem pela fé. São aqueles que não abandonam Cristo por causa das dificuldades. São aqueles, amados irmãos, que entendem que as lutas não significam nada e por isso não abandonam o seu Deus. Ele persevera mesmo quando tudo vai dando errado, quando os resultados não são alcançados, quando aquilo que se espera não é imediato. Ele permanece. Ele entende que Deus trabalha também no silêncio. Ele entende que Deus não virou as costas. Ele entende que Deus está no controle. Ele alimenta a sua fé diariamente. Por isso, crente, ore, leia, jejue, permaneça fiel, adorando, glorificando e esperando o retorno do
É tempo de voltar ao Senhor com arrependimento e fé. Deus não procura pessoas que começaram bem. Deus procura pessoas hoje que estão continuando a sua caminhada, que estão sendo sustentadas pela graça e permanecem firmes até o fim. A Bíblia diz que Deus está procurando os fiéis da terra. Está procurando. Outro texto fala: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? É isso que Ele quer encontrar em nós. Por isso precisamos de fé. E eu termino lendo Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 33 de Hebreus 11. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, ó glória, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, aleluia, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército estrangeiro. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de voltar aos seus mortos, alguns foram torturados, recusaram ser libertos, alguns, aleluia, puderam alcançar a promessa de uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombaria e açoite, outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Olha isso, amado. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fosse com eles aperfeiçoado. Hebreus continua no capítulo 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livramos-nos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Temos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria, olha só o exemplo de Cristo, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, suporta a crente, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, olha como essa versão diz, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Traduzindo, sabe o que ele quer dizer? Morra, mas não negue a sua fé. Morra, mas não negue o seu Deus. Resista, mas não retroceda. Deus não se agrada desses. Deus se agrada daquele que vive pela fé. E nessa noite Ele quer pegar na sua mão e falar: vamos comigo que eu estou com você. Eu não saí de dentro de você, eu não saí do seu lado, eu permaneço aí, eu nunca te abandonei, eu sempre estive aí no mesmo lugar. É o chamado de Deus. Por quê? Qual o motivo disso tudo? Porque um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Cristo está voltando. Fique de pé comigo em nome de Jesus, amado. Se você pode.